Olá, eu sou Janene Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre didática com a tesoura, como que a gente utiliza aí a tesoura com os alunos, que é uma coisa que talvez seja uma falha aí da faculdade de pedagogia, assim como outras coisas. Uma coisa que eu falei no vídeo anterior dessa série do Didática com a Jana é que quando eu cheguei no magistério, que primeiro eu fiz magistério, né? Eu tinha a impressão que eu ia ver todos os conteúdos de novo, mas com um olhar mais profissional e voltado para o que eu preciso fazer em sala de aula com as crianças. Mas não foi uma coisa que aconteceu, né? Então eu achei que eu ia ver de novo a adição lá daquela mais simplesinha, como que eu faço para a criança aprender, como que eu ensino uma criança os verbos, né? Então, será que eu sei realmente o que que é verbo? Como que eu faço para ensinar isso para o aluno? Então, esse tipo de coisa eu achei que eu ia rever no magistério, porque tem algumas coisas, por exemplo, vamos falar a fração, que é o calcanhar de Aquiles de vários professores. Fração é uma coisa, gente, que nem todo mundo consegue aprender direito. Então, se você não aprende direito, como que você vai ensinar um aluno? E daí eu tinha a ilusão que o magistério ia retomar todas essas coisas comigo para eu poder depois ensinar. E não aconteceu, né? A tesoura, por outro lado, foi uma coisa que eu vi no magistério e que eu achei interessante trazer aqui no Didática com a Jana, como um episódio 1, que a gente já teve um episódio piloto que era de sinônimos e antônimos, vou falar dele no final. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso da tesoura. Eu até chamei de episódio 1, porque eu considerei o episódio de experimentação, que é o de sinônimos e antônimos, como um piloto aí, um teste, né? Então, no Didática com a Jana, volume 1, a gente vai aprender um pouquinho sobre o uso da tesoura. Eu vou mesclar conteúdos com materiais escolares para a gente poder ter uma aprendizagem aí muito melhor de como ser um bom professor aí nas salas de aula do Brasil. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe com as pessoas que podem se beneficiar desta informação. E pega uma tesoura, né, gente? Porque fazer uma aula sobre tesoura sem ter uma tesoura não vai rolar, né? A gente vai começar falando do fio de corte, tá? A tesoura, peguei aqui uma tesoura sem ponta. Vou dar uma dica interessante para vocês. Quando eu vou comprar tesoura, né? Essa daqui é uma tesoura mais para adulto, né? A gente tem aquelas sem ponta mais bonitinhas para as crianças. Mas essa tesoura aqui, ela tem um fio de corte diferente, que ela desliza mais fácil, porque ela é uma tesoura de floricultura, né? Então, embora ela seja sem ponta também, né? Ela não tem a pontinha, ela é uma tesoura de floricultura, então vem escrito assim na caixinha. Esse aqui, inclusive, eu não sei se é da Mundial, não, é da Tramontina. Da Mundial também tem. Na caixinha, no pack, né, vem escrito assim, tesoura para floricultura. E daí ela vai ter um corte mais firme do que uma tesoura normal. Só uma dica aí para você, professor, quando for comprar uma tesoura, experimenta, que é assim tudo de bom. E ela corta mais coisas do que uma tesoura comum. Essa daqui já tá meio velhinha, então ela tá um pouquinho aberta ainda, ó. Que ela já tá mais antiguinha, né? Precisa até de uma nova. Mas ela continua com fio de corte ótimo. O que que é o fio de corte? As tesouras, gente, elas vêm com um fio de corte aqui na lâmina, por isso que elas cortam naturalmente. E a gente tem uma coisa bem curiosa que todo professor deve saber, que é sobre esse fio de corte. A maioria das tesouras, elas são feitas para serem utilizadas com a mão direita. Então, o fio de corte, ele vai ficar próprio para quem é destro, né? Então, como eu sou destra, eu consigo utilizar aí, né, o fio de corte bem. Mas vamos supor que eu sou uma criança que está começando a aprender tesoura, porque às vezes a gente dá a tesoura na mão da criança e ela não tem coordenação, ela não consegue segurar direito, né? Aquela catástrofe. Vou contar uma coisa importante para vocês sobre isso. Quando a criança está lá nos 3, 4 anos, ela ainda não tem uma lateralização. Então, quer dizer, ela não sabe ainda se ela vai ser destra ou se ela vai ser canhota. O que que isso significa? Que ela vai pegar a tesoura com qualquer uma das mãos, e daí, conforme vai se lateralizando,
de se descobrindo destro, se descobrindo canhota, essa criança vai usando mais com a mão que ela tem mais facilidade, a tesoura, né? Então, para você sentir, né, essa é até a primeira proposta, como uma criança se sente quando ela está usando as primeiras vezes a tesoura, é a primeira proposta, quer ver? Não é fácil, né? No início, fazer fazer o recorte. Então, a gente vai experimentar fazer o seguinte. Se você for destra, né? Ou seja, usar com a mão direita, eu vou sugerir para você pegar uma folha e usar a tesoura com a mão esquerda. Então, você vai ver que você já não vai se sentir confortável. Faça aí uma experiência. É super simples, mas nada ensina melhor. Quando eu estava no magistério e a professora Marluce, ela ensinou isso pra gente, nossa, eu me lembro como se fosse hoje a sensação que eu tive de fazer um recorte com a mão esquerda, né, que é uma mão que eu uso menos. Então, ela deu um recorte para nós, né, então era um recorte quadrado, até nem era tão difícil assim. Daí ela pediu para recortar com a mão direita. Daí ela, com a mão de lateralização, né, a que eu uso sempre. Daí ela deu um outro recorte, que era uma tirinha assim com os quadradinhos, e ela pediu para cortar com a outra mão. Então a gente trocou a tesoura de mão, que é a atividade que eu sugiro que você faça nesse momento. Troca a sua tesoura de mão e tenta recortar com a mão que você não costuma utilizar. Essa daí vai ser a dificuldade que seu aluno pequeno tem com a tesoura, né? Ou essa vai ser a dificuldade que seu aluno que não tem boa coordenação motora, que não foi estimulado, que a professora não deu muito recorte, ou que os pais reportam para ele em casa, vai ser a mesma dificuldade que esse aluno tem. Então, isso vai dificultar demais aí o uso da tesoura. Se você experimentou, eu tenho certeza que você notou como é difícil segurar e como o corte não vai firme, né? A gente começa a picotar, vai torto. Então, é bem difícil, porque o fio de corte ele vai estar ao contrário. Que aí a gente vai para o segundo problema do fio de corte. Tem tesouras para canhotos. É papel do professor orientar os pais quanto a isso. Por quê? Quando você mudou a tesoura de mão, não apenas você mudou a tesoura, mas o fio de corte dela permaneceu para a mão direita ou para a mão esquerda, se você tiver uma tesoura de canhoto. Então, o que acontece? Quando a criança é canhota, vai ser tudo mais difícil para ela, gente. A carteira é ao contrário, a gente escreve da esquerda para a direita, então quando você está escrevendo com a mão direita, você consegue enxergar o que você está escrevendo. Quando você é canhoto, não. A mão tampa, às vezes, o que está sendo escrito. Então, tudo fica mais difícil. Quando você utiliza a tesoura, o que vai acontecer? Se o canhoto utiliza uma tesoura com fio de corte para canhoto, vai ser mais fácil a coordenação motora dele, porque o fio de corte aqui vai estar ao contrário, né? A tesoura vai estar ao contrário. Então, ele vai ter mais facilidade no recorte, né? Isso vale aí até para orientar os pais, se tiver alguma criança canhota na escola, para ter o cuidado de ir numa papelaria um pouco maior, porque certamente eles vão ter aí a tesoura para canhotos, né? Isso é bem legal. Isso aí eu aprendi no magistério mesmo, gente. Então, assim, algumas coisas a gente até aprende na formação, mas outras a gente aprende pelo meio do caminho. Dito isso, a gente vai falar da importância da linha. A gente tem costume de dar para a criança, né? Linhas retas para recortar. E às vezes nem assim ela consegue recortar. É importante que o professor instrua a criança a posicionar o fio de corte da tesoura em cima da linha, né? Ela corta torto porque falta essa instrução para ela às vezes. Que a tesoura vai ter o poder de conectar o corpo para a aprendizagem. Então, eu tenho uma aprendizagem visomotora, eu tenho controle inibitório, que eu tenho que saber quando que eu paro o recorte, às vezes eu tenho que parar no meio do caminho a tesoura porque acabou a linha. Eu tenho flexibilidade cognitiva, né? Então, que eu vou mostrar daqui a pouco algumas sugestões para essa flexibilidade. A lateralidade, que é isso que eu falei de canhoto e destro. O espaço da folha, né? Então, o espaço que eu vou precisar para poder utilizar. E a gente tem uma bilateralização, que eu vou falar melhor daqui a pouco,
Mas quando eu vou fazer recortes, eu preciso segurar com uma mão e recortar com a outra. Então, isso causa aí um desenvolvimento bilateral da coordenação motora. E isso vai ser bem importante para a criança, né? O que que a gente precisa chegar minimamente nisso daqui, ó? A gente precisa que a criança deixe de cortar picotado e fora da linha e que ela tenha a habilidade de seguir as linhas para fazer o recorte reto, ou triangular, ou circular, seja qual for o pontilhado, né? O pontilhado é um sinal aí quase que internacional de recorte, e o ideal é que a criança ela siga com o fio do corte da tesoura esse pontilhado, né? Então a gente evita esses recortes picotados e estimula a criança a seguir a linha, até por conta aí que nem eu falei para vocês do controle inibitório. A gente até começa com linhas retas, né? Porque elas são mais fáceis de seguir. Só que oferecer outros recortes e até outros tipos de papel, então papel mais duro, papel mais mole, para a criança experimentar é super importante, porque novos recortes vão levar a novas formas de movimento. Eu trouxe 2 exemplos de formas de recortes diferenciadas para vocês poderem entender o que eu estou falando. Então, como a gente está habituado a recorte reto, eu não trouxe o recorte reto aqui, mas a gente tem a opção de recortes aí circulares, por exemplo. Nessa atividade aqui do Clube das Joaninhas, logo no primeiro ano, eu já estimulo a criança a cortar circular, né? Então, esse círculo vai ajudar a criança a ter novos movimentos do braço, da mão, do punho, né? Então, esse circular, como que eu faço para girar essa mão e como que eu faço para recortar em círculo com a outra? Isso é super importante. Então, as pecinhas, né? São as cantigas que a criança aprende lá no Clube das Joaninhas. E aqui é um outro tipo de recorte que ele parece retangular, aí no caso linhas retas, né? Mas ele tem um arredondado no cantinho. Nesse caso aí é uma atividade um pouquinho mais para frente, né? Mais avançada do Clube das Joaninhas, que as crianças vão colocar as sílabas em ordem e descobrir qual que é a imagem. Elas vão lá pintar a imagem, enfim, recortar. Eu vou observar como que ela recorta esse cantinho arredondado, que é uma coisa mais delicada do que o recorte circular ainda, né? Porque é só um cantinho. Então, muitas crianças vão ter mais dificuldade com um cantinho arredondado do que com um recorte circular. E isso eu vou observando conforme eu dou esse estímulo para a criança. Se você achou bacana as atividades, vou deixar aí de dica você pedir informações sobre o nosso Clube das Joaninhas, com a Cirlei no 11 98808 4676. E daí ela vai explicar para vocês como que funciona para ser sócio do clube, né? Que é um clube de, por enquanto, atividades de primeiro ano, mas a gente também tem planejamentos para as demais séries, tá? Os benefícios do recorte, gente, aqui eu trouxe até uma tesoura de picote, que é aquela que corta ou de ondinha ou de serrilhado, que é o caso dessa daí, para a criança também experimentar essas tesouras. Elas costumam ser mais gordinhas para segurar. Então, às vezes, a troca de tesoura, essa parte da pega, né, da tesoura aqui, pode também causar estranheza na criança. Então, é legal, de vez em quando, ela usar uma tesoura diferente. Essas de picote, elas costumam ter o fio de corte mais difícil, né, que precisa de mais força para fazer esse movimento aqui, ó. Então, isso vai fazer com que a criança tenha mais estímulo nessa parte. E uma outra coisa, né, gente, como pega a tesoura, dedo de pinça, tá? Nada de pegar assim, né, deixar a criança pegar do jeito que ela quer, que a tesoura, ela é uma tecnologia que ela foi criada para ser ergonomicamente pegada de certa forma. Se o professor não explica isso para a criança, nem sempre a criança vai construir esse significado, né? Essa conscientização dos dedos dela, a função dos dedos. Então, é um movimento de pinça mesmo. Eu pego ele de pinça e recorto. Então, é dedão e dedo indicador. É até bom para conscientização dos dedos, né? Que é uma coisa que eu vou falar nos benefícios. Os benefícios, ela vai fortalecer os músculos da mão, né? Daí você evita aquela criança que reclama de escrever no caderno, por exemplo, porque os músculos estão mais fortalecidos. Aprimora as pegas, como eu falei, é quase que um movimento de pinça, que é esse aqui, só que a gente tem ele ao contrário, né, na tesoura.
Então, conforme eu ensino a criança a usar a tesoura, ela vai ter mais facilidade para pegar a colher, o garfo, para mexer em pregadores. Então, esse movimento vai se tornando mais automatizado e a criança vai ter mais facilidade com as AVDs, que são as atividades de vida diária. Vai conscientizar a criança dos movimentos de cada dedo. Então, esses dedos 3 ficam em repouso, indicador e polegar, dentro da tesoura, né? E a gente tem a mão, a outra mão, que estava livre, que vai segurar o objeto que vai ser recortado. E daí a gente pode dar objetos 3D, folhas mais mole, como papel celofane, ou papel de seda, né? Folhas mais duras, como cartolina, para a criança sempre ir testando esses movimentos dos dedos. Desenvolve ritmo e coordenação, porque o recortar tem uma cadência, né? Ele tem um ritmo. Então, isso vai ajudar essa conexão com o corpo e a coordenação motora. Vai aumentar o foco e a atenção da criança, porque eu preciso prestar atenção, senão eu vou sair da linha. Olha o controle inibitório funcionando. Vai desenvolver a coordenação bilateral, que é essa que eu falei, a tesoura numa mão, a folha na outra. Então, eu preciso de duas coordenações ao mesmo tempo. Como que eu vou virar essa folha e como que eu vou movimentar a tesoura? Olha como é importante. E vai conectar o visuomotor, porque eu preciso olhar o que eu estou fazendo. Então, eu olho o que meu corpo faz, isso faz com que meu esquema corporal seja aprimorado. Isso vai facilitar a minha alfabetização, naturalmente. Então, esses daí são alguns benefícios do uso da tesoura. E é claro que eu não poderia terminar sem uma coisa bem legal para vocês, quase que uma tarefa aí. A gente vai fazer uma dinâmica bem divertida com a tesoura, é uma atividade prática. Eu vou explicar para vocês como que é. Vocês vão pegar uma folha A4 ou sulfite, como você quiser chamar. Eu peguei aqui a minha, olha, minha folha. Isso daí eu também aprendi com a Marluce no magistério, né? E a gente vai, na posição horizontal, a gente já trabalha a posição com a criança, né? Ó, a folha horizontal, folha vertical. Na posição horizontal, que é da linha do horizonte, a gente vai dobrar a página ao meio. Então, eu vou pegar a minha página, vou juntar pontinha com pontinha. Isso também é importante falar para a criança. E eu vou dobrar essa página para ficar bem bonitinha. Ela vai ficar na metade, concorda? Dobrou sua página, tá tudo certo. Daí ela vai ficar com uma parte colada, né, que ela foi dobrada, e uma parte solta. O que eu vou fazer? Na parte que ela foi dobrada, na parte dobrada, eu vou deixar ela virada para cima, então abertinho para baixo, e eu vou escrever meu nome em letras gordinhas aqui, tá? Eu vou escrever meu nome aqui em letras gordinhas. Isso é legal, gente. Depois, no próximo vídeo, eu vou continuar essa atividade. Aqui é só uma introdução que vocês vão ter que ter tempo para fazer, né? Mas é interessante porque a criança vai começar a ter noção de espaço, né? Então, esse espaço vai ser importante para ela poder entender melhor quanto ela pode usar, se vai ver se ela usa muito, se ela usa pouco. A criança, naturalmente, nem todas vão ter essa destreza de conseguir escrever o nome com letras gordinhas, mas daí eu vou dar a solução para vocês no próximo vídeo. Estou olhando aqui para escrever direitinho. Mas uma coisa que é importante é que você faça essa atividade antes, porque se a gente não passa pelas coisas que a criança passa, a gente não entende as dificuldades dela. Até uma coisa que eu falava muito, quando eu lecionava inglês, por exemplo. Então, eu comecei minha carreira lecionando inglês. Às vezes a pessoa perguntava, mas não é mais legal ter aula com um nativo? Daí eu falava que não. Na verdade, eu tive aula com um nativo em uma determinada época da minha vida. A escola de idiomas que eu trabalhava, ela fornecia para nós um professor nativo, Mr. Lambert, às sextas-feiras, para que a gente trabalhasse mais o desenrolar aí da fala, cultura britânica e norte-americana, né? Então, Mr. Lambert, ele tratava disso com a gente. Só que eu tinha algumas restrições, né? Ele era um excelente professor, ele era engraçado, né?
era legal que estava falando com um nativo, mas eu já era falante de língua inglesa quando eu tive aula com ele. O que eu sempre falei para os meus alunos? Um professor brasileiro é muito melhor do que um professor nativo em inglês, quando a pessoa está começando a aprender, porque o brasileiro ele vai saber as dificuldades que a gente tem, os falantes de língua portuguesa têm em aprender inglês, porque ele passou por essas dificuldades. Então, ele, mesmo que ele não tenham sido dificuldades dele, ele vai ter estado numa sala onde as pessoas, por exemplo, a gente tem aquele TH, né, o theater. Algumas pessoas não conseguem, gente, fazer essa posição de língua, né, do lado que a gente fala que é entre os dentes, mas não é, né, o theater. Ele é assim um pouco para trás do dente central. Esse som, né, para fazer esse som. Em português a gente não tem essa posição de língua. Então muitas pessoas têm dificuldade. Se o professor é nativo, ele não vai compreender a sua dificuldade. Por isso que é importante que você passe pelo que a criança vai passar. Por isso que seria importante também, na faculdade de pedagogia, a gente rever todos os conteúdos, porque as dificuldades que você teve pode ser que são as dificuldades que seu aluno vai ter. Você precisa superar elas para poder ensinar o seu aluno. Né? Então, aqui eu tenho... Onde eu enfiei a tesoura ali? Eu escrevi meu nome em letras gordinhas, né? Então, a criança vai ter que ver o espaço, que nem Alexandre. Gente, é um nome gigante. Então, ele vai ter que ver o espaço, senão não vai caber. Se a criança errou, o que eu sugiro? Que ela faça do outro lado, para não desperdiçar a página. A gente tem 4 lados aí, na verdade, né? Pode fazer até dentro depois, se ela não conseguir. Né? Mas você pode dar uma ajudinha, né? Falar que tem que ser mais largo, mais estreito. Isso vai ajudar aí a criança também. Depois que você escreveu o nome, o que você vai fazer? Você vai recortar as letras, né? Mas, ó, tem um jeito de recortar, ó, tá vendo? Eu tô recortando. Eu vou recortar. Se a criança tiver feito as letras espaçadas, porque aqui eu fiz todas juntinhas, tá vendo? Você vai orientar. Aliás, se você tiver feito isso, você vai orientar a criança e você mesmo vai fazer o seguinte: você não vai recortar até o final. Então, você vai deixar de um dedo aqui, ó. Então, se você fez as letrinhas separadas, você vai recortar até um certo ponto, até aqui mais ou menos. E daí você volta para recortar a outra letra. Porque se você recortar até o final, você vai tirar ela daqui da peça. E daí não vai dar certo o que a gente vai fazer depois, né? Então, eu vou recortar aqui só para mostrar para vocês. Vão recortando aí o de vocês. Esse daqui, gente, é um vídeo que você precisa fazer junto. Senão, não vai ter o mesmo efeito. E você pode assistir mais de uma vez. De repente, né, você vê a primeira vez todas as orientações, todos os benefícios, anota aí no seu caderno do Didática com a Jana. E quando você terminar de assistir, você pega a sua folha sulfite, a sua folha A4, que aqui em São Bernardo a gente fala sulfite. Os regionalismos, né? E eu sei que tem lugares que é só A4. E daí você recorta, né? Vai ficar assim o meu, olha. E se eu for mais ousada, eu posso recortar aqui esse triângulozinho também do A. Não é necessário, tá? Mas eu vou recortar para ficar um pouco diferente, porque eu já fiz várias vezes essa atividade, então eu já tô calejada de fazer ela. Fiz muito com as crianças, gente, de todas as séries, desde o infantil até do 5º ano. E uma vez eu fiz com o 7º ano também, né? De repente eu posso cortar o negocinho do N, porque ele não vai soltar daqui, ó. Só para ficar diferente o meu, que eu tô cansada dos iguais, tá? Eu vou cortar aqui o outro triângulozinho. Você pode fazer isso ou não, como eu falei, você pode deixar inteiriço ou recortar aí esses detalhes. Com as crianças, eu sugiro que você não faça esse recorte aqui que eu tô fazendo, a não ser que elas sejam maiores, né? Porque isso vai dificultar um pouquinho para elas depois. A não ser que elas tenham dificuldade para fazer o que vem em seguida, daí você pode sugerir o recorte dessas peças também, tá? Então, ó, recortei os vazados do A e aquela
aquele vão do N, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a minha peça e eu vou imaginar o que que ele parece, tá? Então, eu vou olhar aqui a peça aberta, depois de cortada. Eu vou olhar o que que parece esse negócio aqui. Será que eu olho assim? Será que eu olho assim? E aqui, ó, para mim, por exemplo, parece uma boca, agora que eu recortei o N. E aqui os olhos, né? Na verdade, parece, sabe o que parece agora que eu tô olhando assim? Parece aqueles totem, sabe? De indígena americano, norte-americano, que fica aqueles, né? Então, aqui aparece até os chifrinhos, sabe? Tipo, anteninha deles. Então, a criança vai olhar, você também, né? O que que parece? Vai pintar fazendo aqui os detalhes. Então, eu vou pintar o meu fazendo os detalhes, não agora, tá? Daqui a pouco eu vou pintar fazendo os detalhes. E depois eu vou colar num outro sulfite, num outro A4, que vai ser o trabalho com o meu nome, né? Então, assim, ele aproxima a criança do nome e ainda tem as habilidades de recorte e criatividade. Então, essa é uma atividade bem legal. O que eu vou pedir para você de tarefinha de casa do Didática com a Jana? Você vai fazer esse trabalho, dobrar a página, fazer o seu nome com letras gordinhas, recortar, porque você precisa ter um exemplo para as crianças também, né, quando você for mostrar. E daí você vai abrir e ver o que que virou o seu nome. Pode ser de qualquer posição, tá, gente? Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Depois que viu o que que virou, você vai pedir para as crianças completarem o desenho bem colorido, com canetinha, né? Fazendo aí todas as voltinhas que precisa. E depois eles vão colar em sulfite. Só que o que acontece? Eu vou mostrar para vocês isso na segunda aula, que eu chamei de dinâmica com a tesoura. Porque a gente vai dar continuidade ao didática com a Jana, com a finalização dessa atividade aqui, para vocês verem como que ficou o meu. Porque que professora eu seria se eu não mostrasse meu trabalho pronto para os meus alunos, não é verdade? Como eu falei para vocês, a gente teve uma aula piloto que foi de sinônimos e antônimos. Hoje a gente está tendo a aula do uso da tesoura e o próximo da dinâmica, que a gente vai finalizar essa atividade, beleza? Eu vou deixar aqui no final o vídeo de sinônimos e antônimos, independentemente da série que você esteja, é interessante você assistir, porque ele vai trazer dicas talvez que você não conheça, né? E é um vídeo aí que teve bastante comentário, mesmo porque eu pedi para as pessoas comentarem se elas tivessem achado legal a ideia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até nosso próximo encontro aqui no canal Janaina Polidório. E façam a tarefinha de casa, hein? Porque depois vocês podem fazer com os alunos, eles amam, gente, fazer isso daqui. Eles querem mostrar para todo mundo, eles pedem para mostrar para os pais em casa, sabe? Que é o nome deles. Então, o que que o nome deles virou? É uma coisa que, assim, é como se fosse uma surpresa para eles que o nome deles é que nem um Kinder Ovo, ele abre e tem uma surpresa agradável dentro do nome, sabe? Então é bem legal. Até nosso próximo encontro e bons estudos para você. Boa dinâmica aí com o seu nome.